finalizar, ô Marco, você põe aquela imagem ali. Eu tive lá na fábrica da Magnojet, lá no Paraná, né? Certo. E lá tem um verdadeiro cinema, né? Que é o CTA o nosso. CTA, né? É o Centro Nosso de Tecnologia de Aplicação. Conta um pouquinho desse centro aí, a história dele e tal. E parece que, assim, o produtor quiser ir, organizar uma excursão aí... Sim, tá aberto. Pra visitação, né? A Magno tá sempre com as portas, a gente brinca e fala que tá com as portas e as janelas abertas pra todo mundo. Não tem problema, não. Só de domingo que a gente não trabalha, o resto tá tranquilo lá, né? Então, o que acontece? O CTA é um sonho que a Magno tinha já há alguns anos, tá? Esse Centro de Tecnologia de Aplicação, ele é uma mistura de laboratório com campo de ensaios, você pode fazer trabalhos do que você quiser de aplicação lá. Inclusive, a gente tem alguns estudantes que estão defendendo certas teses de mestrado e doutorado, que está aberto, eles podem usar o centro lá. Tem alguns que já até foram, né? Para usar o centro para defender certas teses de mestrado ou doutorado deles. Tá? Então, lá você tem, desde como você está vendo na foto aqui, você tem desde barra de pulverizador com sistema de sensores, mesa de canaleta para coletar a distribuição. Você tem túnel de vento para ver como é que fica essa distribuição com vento ou sem vento. Esse vento tem regulagem de velocidade de até mais de 20 por hora de vento. Desde 0 até mais de 20 por hora de vento. Então você consegue pegar um tamanho de gota e ver essa deriva. Tem um aparelho que mede tamanho de gota. A turma brinca, fala que é laser, né? Mas na verdade ele mede pela sombra da gota. É uma luz, como se fosse um laser. E ele projeta, ele mede pela sombra da gota. Ele mede a gota caindo. Então você vê realmente a gota descendo, qual é o tamanho mediano dessa gota que esse bico produz. É aí que você vai falar que o bico é um bico que produz gota média, ou gota fina, ou gota grossa, ou muito grossa, ou extremamente grossa. Tá? Então você tem uma série de coisas lá. Você tem, por exemplo, sistema de ensaio de aplicação seletiva. Nós temos um aparelho que simula, lá é ao contrário, em vez da barra andar, a barra fica fixa e o chão anda. O chão anda. O chão anda. Então você vê imitando plantas como que aquele aparelho está ligando se o bico está pulverizando na onde tem a planta, né? Então, um bico melhor para isso, né? Bico melhor para isso, angulações. Então, você tem vários testes. Você consegue fazer análise, assim, mais de 20, 30 tipos de análises diferentes, que no campo ficaria difícil, você consegue ver lá no laboratório. Né? Então, é muito, muito interessante. Você chegou a ver lá, né? Não, é um show. Parece um negócio de cinema. Tem uma hora que fica tudo escuro, as paredes são tudo preto fosco, justamente para projetar luzes de laser verde, que é para você ver a gota caindo mesmo. Você consegue ver o tamanho da gota que na natureza o olho nu não enxerga. E com o CTA, o que você acha que vai evoluir na produção de bico da Magnojet? O aperfeiçoamento da fábrica também, né? Porque no CTA nós conseguimos corrigir um monte de coisa dos bicos, né? Você falar, eu quero fazer uma ponta que não tenha nem esse tamanho de gota e nem esse, tem que ser aqui no meio. A gente consegue jogar lá a ponta, faz o protótipo, projeta ela, fala, tá um pouquinho mais para cá, tem que engrossar essa gota. Ou tá muito grossa, temos que diminuir ela um pouquinho para ela chegar num ponto médio entre esse e esse. Então você consegue mudar ângulo, aperfeiçoar, uniformizar mais a produção de gotas, fazer com que elas fiquem praticamente do mesmo tamanho. Você vai corrigindo a parte da engenharia da fábrica através disso aqui. Coisa que não daria sem isso. Sem isso, não. Porque isso aqui você tem aparelhos eletrônicos com sensores de altíssima precisão. Aí tem coisa que custa aí alguns milhões. Ou seja, você não... A tecnologia da Magnojet já auxilia muito para acertar a mosca, né? A gente está tentando agora. Exatamente, você leu o meu pensamento. A gente já acerta bem a mosca. Agora nós estamos tentando acertar o zóio da mosca. O zóio da mosca. E futuramente vamos acertar a pupila do olho. Essa é a ideia. É cada vez mais precisão. Para você errar menos lá na agricultura. Porque você viu o tanto de coisa que te ajuda na natureza e o tanto que te atrapalha se você não souber. Se você souber, ela te ajuda. Temperatura, umidade, vento, não sei o quê. Se você não souber trabalhar com isso em função do tamanho de gota, ângulo, vazão do bico, ela te atrapalha. Então você tem que saber dosar para fazer a coisa funcionar o mais perfeito possível e otimizar e economizar também na tua aplicação. Né? E economizar, né? Quanto mais você acerta numa aplicação, mais você abaixa o teu custo de produção, né?
E com as tecnologias que estão vindo de insumos, Isso ajuda demais, né? Você vê a tecnologia de semente que tem hoje. Você tem milho que tem resistência até à seca hoje, de certo período de seca, antigamente não existia. Então hoje você tem avançado um monte de coisa. Por isso que eu falo, a tecnologia de agricultura no Brasil, a gente não perde quase nada pro mundo aí fora, não. A parte de fruticultura ainda estamos um pouco diferente deles, né? Mas a parte de área de commodities, área de grãos, eu acho que os caras estão na hora de vir aqui para aprender com a gente. Com certeza. E isso daí, esse processo exige cada vez mais o planejamento do agricultor, né? Sem dúvida. Pra ele também não comprar tecnologia que ele não vai usar, numa realidade que ele não vai usar. E tudo, né? Desde o bico, o defensivo, a nutrição. Sem dúvida nenhuma. O maquinário, né? Hoje o agricultor, você lembra de um ditado antigo que tinha? Até fizeram uns memes desse aí que esparramaram na internet há uns anos atrás. Acho que foi até na época da pandemia, que ninguém não tinha o que fazer. Aí inventava os memes, né? Que tinha um quadrinho, eu nunca me esqueço, rapaz. Aquele era um meme que, na verdade, ele se tornou realidade. Os caras antigamente mostraram uma foto assim, né? O cara com o cabo inchado e fala assim, se você não estudar, você vai trabalhar na roça, né? Então, aí depois tinha uma foto de embaixo assim, e tinha um balãozinho escrito assim, você quer ir trabalhar na roça? Então você vai estudar. E mostrava o cara numa colheitadeira com um painel, que parecia um painel de um Boeing, assim, cheio de reloginho, de quadro, de computador de bordo e dados informativos. Então, hoje não adianta. Ele não tem que saber dirigir, tem que saber analisar número. Tem que saber analisar número e saber trabalhar. Então, hoje o agricultor, ele tem que estudar. Eu não quero estudar. Ok, então você contrata um cara que estudou. Porque hoje você tem que ter noção de biologia, não precisa ser um mestre da biologia. Ninguém tá falando isso, tá? Nem o Einstein da física ou da matemática, não precisa ser isso. Mas ele tem que ter uma boa noção de matemática, física, química e biologia. Porque ele tá lidando com quem? Natureza. E a natureza, quais são as 4 colunas que fizeram o planeta Terra? Matemática, física, química e biologia. O resto veio tudo disso, tá? Então a turma tem que ter esse enraizamento dentro da cabeça. Eu não sei, ok, deixa eu chamar alguém que sabe. Então para de, muitas vezes até uma palavra forte que eu vou falar agora, mas isso é um recado pro produtor. Deixe de ser orgulhoso e pergunta. Não é porque você faz 30, 40 anos que você planta milho que quer dizer que você sabe tudo. Não. Você sabe muito. A gente reconhece, sabe muito. E é importante. Muito, é importante. Mas não sabe tudo. Por quê? Porque amanhã surgiu uma semente de milho diferente. Tudo novo. Entendeu? Na verdade, surgiu o ano que vem surgiu um bico novo. Tem um bico novo. De repente, daqui 2, 3 anos, surgiu um pulverizador novo com uma tecnologia absolutamente revolucionária. É o caso... quanto tempo... Você acabou de falar assim, tal, não. Quanto tempo tem o drone? Não tem 3, 4 anos. 3 anos, tem 40, aí tem quanto? 2 anos? Então, e não tinha. Quem é que imaginava que um drone ia ser pulverizador há 10 anos atrás? Mas nem passava na cabeça. Isso era história de filme de Hollywood. Entendeu? Então, hoje tem. Então, a gente tem que ter essa noção. Você pega um pulverizador autopropelido, ele tem mais recurso do que um carro de último tipo, pô. Tem. Lógico. Você pega pulverizador aí de várias marcas que tem no mercado, você põe lá ponto A, ponto B. Eu vi um cara fazendo um pulverizador, largar a mão do volante, o pulverizador fazia número 8 no meio da lavoura, sozinho, sem ninguém dirigindo. E ainda fazendo curva, e abrindo e fechando o bico. Pra não pulverizar 2, 3 vezes no mesmo lugar. Você entendeu? Então, quer dizer, hoje é muito mais tecnologia dentro da área agrícola. Entendeu? Você tem tratores aí com tecnologia que o trator sente o peso do implemento e o esforço e muda o torque, pô. Então você tem coisa que carro não tem isso. Você entendeu? Então a tecnologia está avançando muito. O produtor vai ter que se adaptar. Como? Estudando. Não sei onde estudar. Pergunta. Tem alguém perto de você que vai saber ou vai conhecer alguém que sabe e vai te trazer essa informação. Se você começar a perguntar pro Google, ele já te dá... Já começa por aí. Então, mas o Google não sabe tudo. A turma acha que tem tudo no Google e tudo no celular. Não, mas ele vai te dar pelo menos as pessoas que sabem. Exatamente. Você procura as pessoas que sabem. Porque você procura lá, problemas de pulverização intermitente. Aí você acha lá, tem várias opções. Mas o Google não vai te falar se é uma válvula da bomba que tá enroscada ou se é um fiapo de peça de algodão que tá enfiado dentro de uma mangueira. Entendeu? Um paninho lá que caiu dentro do pulverizador e tá atrapalhando a pulverização. O que vai que ele vai te dar um podcast com o Piu-Piu, que aí você vai saber que o Piu-Piu... Isso. Então você tem muitos técnicos que tem no mercado hoje, tem bastante gente capacitada. Então,
Você tem que procurar informação. E a informação é gratuita, gente. Não custa. Basta procurar. Isso é uma coisa que eu acho importante o produtor entender. Para tudo, não é só para o meu ramo de pulverização. Para tudo. O nosso ramo de pulverização da Magnus-Jet é para plantadeira, é para semente, é para adubo, é para fertilizante. Geral. É agricultura em geral. Tá? Tem caras especialistas pecuária, em climatologia, o cara pode te orientar até que tipo de coisa que você deve plantar, porque o ano que vem, sei lá, se vai ter laninha ou El Ninho. Os caras ajudam nisso. Então tem tudo hoje. Pensar em microclima, né? Que você falou um aparelhinho de... Aquilo ali, gente, já mede o microclima. Menos de R$1.000, o cara tem uma ferramenta aí que dura 20 anos, ele só troca a pilha. Troca a pilha, sei lá, uma vez por ano ou duas que seja, né? Depende do uso.